Em uma época que o futebol era um esporte de elite, onde negros e operários não tinham lugar, um clube ousou desafiar as regras e mudar o jogo para sempre. Essa é a história dos Camisas Negras do Vasco da Gama, uma luta contra o racismo que transformou o futebol e fez história. Para nós entendermos a importância dos Camisas Negras do Vasco, precisamos voltar no tempo. Estamos no século XX, no Rio de Janeiro, nos anos de 1920. O futebol ainda estava se estruturando no Brasil, mas já carregava o peso de divisões sociais. Os clubes da elite branca não aceitavam jogadores negros ou de origem humilde. Para esses clubes, o futebol não era apenas um esporte, era um símbolo de status. Nas periferias, o futebol ganhava vida em campos de várzea, onde negros e operários jogavam por amor ao esporte. Mas no cenário oficial, o preconceito imperava. Em 1923, o Vasco da Gama tomou uma decisão ousada. Ao contrário dos outros clubes, o Vasco abriu suas portas para jogadores de todas as origens. Liderado por uma diretoria visionária, o clube montou um time composto majoritariamente por negros e operários. Esses jogadores vestiam a camisa preta com orgulho e em campo eram imbatíveis. Conhecidos como os Camisas Negras, o time do Vasco venceu o Campeonato Carioca de 1923 de forma avassaladora, batendo grandes clubes da época com uma equipe diversa. Pela primeira vez, um clube mostrava que o talento não tinha cor e nem classe social. Mas essa história de superação não seria completa sem a resistência. Em 1924, o Vasco foi pressionado pela Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a entidade que controlava o futebol carioca, para expulsar 12 jogadores de seu elenco, todos negros ou operários. Era uma tentativa explícita de manter o esporte restrito às elites. O Vasco da Gama se recusa a atender tal exigência, porque entende que o esporte deve ser uma atividade para todos os brasileiros, independentemente de cor, origem ou classe social. Foi a primeira vez que um clube brasileiro de grande porte se posicionou firmemente contra o racismo de forma institucional. Isso marcou profundamente a trajetória do futebol no Brasil. A resistência do Vasco da Gama não parou por ali. O clube seguiu sua trajetória como um símbolo de inclusão e igualdade no futebol. Outros clubes acabaram seguindo o mesmo exemplo, e o futebol brasileiro passou por uma transformação profunda. A aceitação de jogadores negros e de origem humilde não só enriqueceu o esporte, mas moldou o que conhecemos como o futebol arte no Brasil. Sem os Camisas Negras, talvez o Brasil nunca tivesse visto o surgimento de lendas como Pelé e Garrincha, cujas trajetórias foram possíveis graças à luta iniciada pelo Vasco. O legado das Camisas Negras vive no Vasco até hoje. O clube continua sendo referência na luta contra o racismo, promovendo campanhas de inclusão social e igualdade. E em campo, a diversidade é uma marca registrada, e a torcida abraça essa história com muito orgulho. É uma honra vestir essa camisa, sabendo que estamos carregando nas costas uma história de luta e resistência. Isso nos inspira em cada jogo. A história dos Camisas Negras do Vasco não é só uma história de futebol, é uma história de coragem, de resistência e de mudança social. Um clube que ousou desafiar o status quo e abriu as portas para um Brasil mais justo e igualitário. Essa é a verdadeira essência do Clube de Regatas Vasco da Gama: lutar pelo que é certo. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais histórias inspiradoras como essa, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E para você, qual o legado do futebol mais te inspira? Não esquece de comentar aí embaixo. Somos Fute Curiosos. Valeu e fui!